Bíblia diz, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai, independente do país que você é. Doesn't matter where you come from, what country you're from. Independente do lugar da terra, de onde você It procedeu, doesn't matter what place from the earth you come from. você precisa de You need Jesus. Jesus. Eggert podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Agora, quantos foguetes você viu aquele dia quando você viu eles sendo lançados? Bem, eu pessoalmente vi 3. 3 foguetes. Quão grandes eles eram? Eu não tenho ideia alguma, honestamente. Eu vi eles no ar, e eu vi aquela fumaça branca que seguia eles. Aonde que eles caíram em relação a onde vocês estavam? Bem, olha, o que chamou a minha atenção é que assim, e eu filmei isso, na verdade, no meu celular, porque quando eu escutei as sirenes começando a tocar, eu liguei meu celular e comecei a gravar. E eu não tinha ideia alguma o que estava acontecendo, porque alguns jovens estavam correndo para nós dizendo onde que era o abrigo, e nós corremos para o abrigo, mas quando eles chegaram perto de nós, dizendo onde estava, eu escutei o foguete, o barulho do foguete no ar, então eu coloquei o celular para cima, e quando eu fiz isto, ele pegou o foguete, os foguetes de Israel interceptaram aquele foguete da faixa de Gaza e explodiu no ar. E então, em cima da sua cabeça? Bem acima das nossas cabeças. Mas não era 5 metros de altura, né? Distante. Sim. Mas nenhum de nós foi ferido, mas eu vi outros foguetes, eu acho que 2 foram interceptados, e havia um terceiro que nós vimos, mas ele caiu, né? Israel deixou ele cair, porque era numa área rural, e a maneira que Israel usa esta cúpula de ferro, se eles sabem que um foguete, eles podem saber, eu acho que pelo radar, se o foguete vai cair numa área que não vai machucar ninguém. Certo. Então, se vai cair numa área que nada vai acontecer, eles não vão desperdiçar o seu dinheiro nisto, né, num foguete. Então, eles só usam foguetes, os foguetes de Gaza, que vão cair com certeza nas pessoas. Certo. Então, eu filmei tudo aquilo e no celular. Foi realmente, olha, na verdade, foi uma situação incrível, surreal. Algo que você nunca vai esquecer. É algo que eu nunca mais esqueci. E tivemos medo por uns 10 minutos, mas sabe de uma coisa? Aqueles jovens judeus que estávamos com eles estavam tão calmos. E nós perguntamos para eles, né? Conversando com eles, perguntando, e eles falavam, isso acontece todo dia. Sim. E isto nos acalmou, né? Mas nós também, o nosso grupo acalmou eventualmente, porque nós sabíamos que estávamos na mão de Deus e sentíamos que Deus iria nos proteger. Eu li outro dia, eu acho que foram milhares de foguetes num período de tempo, em alguns meses. Milhares desses foguetes foram lançados contra Israel e nós não lemos, né? Eles não publicam isto, mas é todo dia isso acontece. Não é simplesmente periodicamente.
pelo que eu entendo, mas é todo dia. Às vezes você escuta nas notícias se há uma grande quantidade, quando há mais do que o normal. Certo. Mas é uma ocorrência normal, e você só escuta nas notícias quando existe uma grande quantidade, mais do que o normal. E como que você se sentiria se isso acontecesse aqui na América e você soubesse que pode atacar a sua criança que vai para a escola, ou algo assim? E nós não pensamos nestas coisas como deveríamos. Não pensamos e não enxergamos Israel. Eu digo nós, mas eu acho que o mundo não enxerga Israel da maneira correta quando eles vejam esses foguetes sendo lançados. E, infelizmente, né, a mídia liberal somente mostra os palestinos sendo atacados pelos foguetes de Israel se defendendo. As Nações Unidas censuraram Israel mais que qualquer outro país no mundo. Sei lá, 10 vezes mais. E eu não me lembro deles censurarem os palestinos nenhuma vez. Ponto final. Eu acho que seria como, olha, uma fronteira canadense se tivéssemos foguetes sendo lançados do Canadá, sabe, caindo em Buffalo ou em Nova York, naquela área. Sabe como seria a nossa resposta? Sabe, o Canadá não estaria lá por muito tempo. É como nós responderíamos. Certo. Israel tem mostrado grandes impedimentos. É isso mesmo. Escolhendo quando e como, porque eles sabem que tem uma resposta para o mundo todo. Certo. Eles já sabem. Mas se olharmos para a América e vermos a nossa resposta para 11 de setembro, né, nós vamos voltar e vamos atacar todo mundo e as pessoas que são responsáveis. Pelo menos tentar. Nós não iríamos aguentar isso dia após dia após dia. Ano após ano após ano. E já que estamos nesse assunto, eu sei que temos que seguir, mas deixa eu falar uma coisa. Algumas pessoas têm uma posição assim, que os Estados Unidos só ajudamos Israel neste conflito. Isso não é verdade. Nós ajudamos os palestinos também. Nós enviamos dinheiro. Quando 11 de setembro aconteceu e 3.000 americanos morreram, eles estavam dançando nas ruas em Gaza. E os seus líderes tiveram que pará-los. Não faça isto, porque eles têm dado dinheiro para nós. Eles vão parar de dar dinheiro, certo? E você está certo. Então, os Estados Unidos não só ajudam Israel, não, estamos ajudando os palestinos também. Então, pelos últimos 30 ou 40 anos, se nós demos para Israel, era isto, agora eu não sei. Mas algo como 6 ou 7 bilhões de dólares por ano para ajudá-los. Nós também demos para o Egito o mesmo valor de dinheiro. Talvez não seja o mesmo valor, mas muito similar, muito perto. E você está certo no que você está falando. As pessoas que nos odeiam grandemente e gritem, mate-os, estamos dando dinheiro para eles. E não é o tio Sam, mas é um outro tio aí.